com alguns professores em Varanasi e na Vivekananda University. Pratico meditação há uns 15 anos. Sou escritor, acabei de publicar o 3º livro. Estou fazendo mestrado em neurociências lá no Albert Einstein, com a linha de pesquisa voltada para práticas de meditação, autocuidado e ética para professores. Então, voltado para disseminar o ideal da meditação nos meios da educação e como isso pode repercutir, né, em termos de administração do estresse, de percepção do estresse, de percepção do bem-estar, e como a gente pode criar uma qualidade de aprender e uma qualidade de vivenciar o mundo de um jeito diferente. Sobretudo na educação, né? Porque a gente tem um jeito de produzir educação que é mais ou menos o mesmo desde o século XVIII, né? Quando inventaram a escola. Então, uma escola voltada para produção, para absorção de conteúdo, e agora a gente precisa pensar em uma educação mais humana. Então, meu mestrado é focado em verificar os efeitos desse tipo de programa de educação social, emocional e ética em professores da rede pública. Lá no Einstein, isso eu acabei de começar, quem sabe vir um doutorado, tomara. Mas quanto tempo que você está fazendo? O mestrado, eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação lá no Einstein também, no programa Cultivating Emotional Balance, que é uma das coisas mais legais sobre meditação e autorregulação emocional que eu já conhecia, assim. Porque eu faço, Lutz, um tipo de meditação tradicional, né? Minhas vias, eu estudei e pratiquei e venho praticando, sobretudo as práticas do que a gente chama de hinduísmo, né? O yoga, o Vedanta, Sankhya, vou explicar isso depois. Mas eu conheço as práticas do budismo, do jainismo, do sikhismo, sei lá, do taoísmo, as práticas de meditação tradicional islâmica, cristã. E essas práticas que eu estou te contando agora, do Cultivating Emotional Balance ou do Sea Learning, são adaptações dessas práticas tradicionais de mergulhar para dentro da consciência e tentar dar respostas contemplativas, respostas serenas, respostas profundas para esses problemas complicados e acelerados desse nosso mundo maluco que a gente está vivendo agora. Entendi. Então, nessa pós que você estava fazendo, o que eles passaram ali para você exatamente? Então, vou contar um pouco de como eu fui parar nessa pós, porque... Nas lives que eu estava fazendo no meu canal ano passado, lá na pandemia, uma das entrevistadas foi uma grande professora e amiga minha, que é, sem dúvida, o maior nome da ciência e da meditação no Brasil, um dos maiores no mundo, que é a doutora Elisa Cosassa. E aí a gente estava conversando sobre o programa Cultivating Emotional Balance, que era justamente esse programa que une os ensinamentos do budismo com a psicologia, sobretudo os ensinamentos do Paul Ekman. Tá ligado o cara do Divertidamente? Então, aquela teoria das emoções foi inventada por um dos mais importantes psicólogos do século XX, sem dúvida nenhuma. Esse cara entendeu que... para te dar uma dica, para a galera que está assistindo entender quem é o Paul Ekman, o cara do Metaforando, tudo que ele fala, tudo que ele estuda foi baseado nas ideias do Paul Ekman. Paul Ekman Group, né, que ele fala. Isso, o Paul Ekman é esse cara que... lá na década de 60, foi investigar se existiam emoções que fossem comuns a todos nós, todos os seres humanos. E aí ele começou a fotografar expressões faciais, não só da galera de diferentes países, nas cidades e tal, mas em lugares que ninguém chegava, tipo nas tribos autóctones de Papua Nova Guiné, que não tinham contato com o ser humano. E aí ele descobriu que, as mesmas emoções que a gente tinha na cidade, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, a galera nessas tribos também tinham. Então, isso indicava que houvesse emoções universais nos seres humanos, que fossem, viéssemos de fábrica com essas emoções, como dados cognitivos constitutivos a nós, isto é, essas emoções fazem parte do pacote do que é ser humano. E essas emoções servem para a gente reagir ao mundo. A gente percebe o mundo através dela e reage ao mundo através dessas emoções. Então, esse programa aconteceu quando o Paul Ekman foi, por convite da filha dele, numa conversa do pessoal do Mind and Life Institute, que é um instituto fundado por cientistas que já estavam entrosando-se com o pessoal da meditação para tentar levar a meditação para o mundo laico, para o mundo das organizações. Aí lá pelo ano 2000, tava o Paul Ekman, tava esse cara, o Alan Wallace, tava o Dalai Lama, tava o Richard Gere nessa reunião. Caralho. E aí Sua Santidade comentou, o Dalai Lama comentou assim, se eles tinham alguma ideia, se as práticas budistas tradicionais poderiam servir para ajudar o ser humano a enfrentar emoções destrutivas. Porque isso chocava os tibetanos, como choca também os yogis indianos e qualquer meditador. Como é que a gente aqui no Ocidente não faz a mais puta ideia de como lidar com as próprias emoções?
A gente não sabe de onde elas vêm, a gente não sabe o que fazer com elas, a gente não sabe manejar essas emoções. De repente a gente sente tristeza e se afunda ali. De repente a gente sente alegria e se afunda ali. E bem antes de eu fazer o CB, meu mestre uma vez falou, muito do porquê vocês não sabem lidar com suas tristezas é porque tão pouco sabem lidar com as suas alegrias. Quer dizer, esses mestres todos entendem que a gente é avassalado por essas emoções. Aí o que o Paul Ekman e o Alan Wallace fizeram? Eles começaram a desenvolver um programa para cultivar equilíbrio emocional. Como é que a gente entende as emoções básicas e como, através das práticas de meditação, a gente vai se observando, vai fazendo um autoestudo, de modo que... Não é que você vai neutralizar, né? Tipo, alguém te deixa puto da vida, você fala, para que eu vou meditar! Agora eu tô calmo. Não, isso não funciona. Mas você vai começar a perceber como é que uma onda emocional vai chegando, como um episódio emocional vai aparecendo. Aí eu fui fazer essa pós-graduação, porque eu já dava aula de meditação há bastante tempo, ensinava meditação tradicional, filosofias da Índia, de vários tipos, né, os darshanas. Já tinha publicado os meus livros, mas eu queria complementar esses conteúdos. Eu já levava a meditação para as empresas, já palestrava nas empresas sobre ética, bem-estar, porque a filosofia dá esse campo para nós. E aí o CB me concedeu isso tudo. Além disso, eu fiquei muito mais amigo da minha orientadora, a doutora Elisa, e ela me convidou para fazer esse projeto de mestrado. E que é assustador, né? Porque eu sou um cara da filosofia, sou um cara de humanas, total humanas, né? Que lê trocentos livros de humanas, e de fantasia, de ficção e etc. E de repente eu caí de cabeça na neurociência, assim, e tipo... A sorte é que eu já tinha sido professor na Associação Palas Athena, que é quem traz o Dalai Lama para o Brasil, e traz uma penca de cientista e monge e tal. Eu tinha sido voluntário, depois professor lá, então eu conheci muita gente, a Elisa entre eles. Satish Kumar, gente muito da hora, assim. E eu tinha lá no meu instituto, porque eu fundei uma escola de meditação quando eu tinha 16 anos. E no meu instituto tinha neurocientistas, né? Então, a doutora Edna, por exemplo, que é professora lá na PUC, de autorregulação emocional. Então, eu já tinha tido aulas, eu já entendi, assim, a base do que eram os efeitos da meditação a nível científico. E tem um monte de leitura hoje, né? Meu, há 20 anos atrás, você não tinha 10% do que você tem hoje, assim. Tanto a nível de publicação científica, quanto a nível de a leitura pra gente mesmo, que não é cientista. Quer dizer, talvez algum dia eu vire cientista nesse processo desse mestrado, doutorado. Mas, e aí você estava até me perguntando em off, né? Por que é que a meditação tá tão popular? Talvez uma das razões, além das outras que a gente vai conversar, seja que agora... é lugar comum, assim. Ninguém mais duvida clínica, psicológica e psiquiatricamente de que esse negócio funciona e de que para um mundo acelerado e que a atenção está tão fragmentada quanto o nosso, a meditação é certamente uma das respostas mais eficientes para sanar essas nossas crises profundas que a gente vem vivendo e também para dar uma resposta para onde a gente seguir. Porque, né, sanar as nossas dores é tipo tomar um analgésico. Beleza, resolve a dor de cabeça, resolve a febre. Mas e a causa da febre? E a causa da dor de cabeça? Como é que eu resolvo isso? Então a meditação ela vai trabalhar nesses dois caminhos. Tanto no apoio para sanar essas nossas crises. Eu digo no apoio porque eu não sou muito afeito dessa coisa de abandona tratamento médico, abandona a terapia e vai fazer só meditação. Eu acho que as coisas podem andar juntas. Mas a meditação ela vai fazer esse cultivo. Né? Uma das palavras para meditação em sânscrito é bhavana, que é justamente cultivar. Olha que coisa legal, cara. É você preparar a si mesmo como um terreno mesmo. Onde você rasga a terra, prepara a terra, aduba a terra, semeia, cuida das sementes, limpa as ervas daninhas. Isso é cultivar uma mente sadia e capaz de felicidade, né? E capaz de bem-estar. Você estava falando antes, né? Que até mesmo a felicidade... A gente não sabe lidar bem com a felicidade, né? E eu sinto isso... Assim, falando de mim, eu sinto muito isso. Assim, quando eu tô muito feliz, eu fico pensando, caralho, e quando acabar? Esse é o ponto que Guruji é o jeito de se referir ao mestre. Esse é o ponto que meu mestre disse sobre vocês não sabem lidar com as suas tristezas porque tampouco sabem lidar com as alegrias. Porque quando vem um momento de alegria, primeiro vem essa ansiedade de ai meu Deus, e quando acabar? Quanto tempo vai durar? Ou tipo assim, isso não é normal pra mim. Isso, e aí que você começa também a entrar na paranoia, né? E se alguém vier aqui e zicar a minha felicidade?